um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá! Estamos aqui ao vivo, quer dizer, depois você vai ver gravado. Mas estamos aqui para mais um episódio do Pod Liz e hoje nós temos um convidado muito especial. Eu tenho certeza que você vai se interessar por essa conversa. Estamos aqui com Rafael Albani. Albano? Albano! Rafael Albano, o nerd sedutor. Seja muito bem-vindo ao Pod Liz. Obrigado, Liz. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigado pelo convite, um prazer aí estar conversando com você. E vamos responder todas as dúvidas. Vamos desvendar os segredos da sedução. Vamos lá. Rafa, me conta um pouquinho como é que nasceu o Nerd Sedutor, assim, da onde que veio esse nome? Legal. Geralmente eu respondo essa pergunta no início dos podcasts, assim, para o pessoal conhecer. Na verdade, muita gente pensa que o nome Nerd Sedutor é porque eu ensino nerds a seduzirem. Mas não, na verdade, eu sou o nerd sedutor. Eu imaginei isso também. Eu imaginei que você, pela tua cara, né, pelo teu perfil, eu falei, o nerd deve ser ele. Porque, na verdade, foi o seguinte, quando eu era mais jovem, eu nunca fui daquele tipo de tímido, inseguro, que não tinha resultado social. Teve uma época mais na infância que eu era um pouco assim, só que logo depois eu conheci algumas pessoas legais que me ensinaram alguns truques. Eu sempre tive facilidade em socializar, eu sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito brincalhão. Então eu sempre tive facilidade em fazer amizades e também conquistar garotas quando eu era mais jovem assim. E essa facilidade não era todo mundo que tinha. Então quando eu era mais jovem eu comecei a ensinar os meus amigos o que eu fazia, como eu me comportava na frente das meninas, como eu puxava a conversa, né? E aquilo começou a ajudar os meus amigos também. Então aquilo ali já acendeu um ponto de alerta para mim, olha, o que eu tô fazendo tá dando certo para mim, tá dando certo para os meus amigos, então show de bola. Só que depois, conforme eu fui crescendo, eu também fui fazendo amizades através da internet. Né? E eu sempre fui muito nerd de ver filmes, séries e jogar jogos eletrônicos no computador. E eu adorava jogos multiplayer, onde você joga com pessoas pela internet. E em alguns momentos, por exemplo, eu tava jogando, aí eu ia para uma festa, aí eu ficava com algumas meninas. Aí eu voltava para jogar à noite, de madrugada, com os meus amigos depois da festa, e eu falava, pô, galera, olha só, hoje eu fui pra uma festa e fiquei com 3 meninas e tal. E aí os caras falavam assim, poxa, como assim? Eu nunca fiquei com nenhuma, como que você ficou com 3 hoje? E aí eu comecei a ver que a galera que era nerd ali, né, tinha muita dificuldade nisso. Então eu comecei a escrever artigos na internet, ainda na época do Orkut, de como eles deviam se comportar, também dando dicas. E esses artigos viralizaram. Aí, anos depois, eu comecei a... Que idade você tinha, mais ou menos, nessa época? Nessa parte, assim, foi ali por volta dos 19, 20 anos, mais ou menos. Aí, só anos depois, com o crescimento do YouTube, né, me veio a ideia de ter algum projeto online. E eu pensei, por que não, de repente, fazer um canal no YouTube, dando dicas que eu dava para os meus amigos, né, e ensinando as coisas que eu fazia. E aí eu pensei num nome, e na época, a galera da internet falava assim, você ficou com 3 meninas hoje? Sai daí, ô nerd sedutor. Aí veio a ideia do nome. Entendi. E aí o nome surgiu a partir disso. Que legal. E aí hoje, né, daí eu comecei primeiramente no YouTube, depois fui pro Instagram, mas o principal é que no YouTube, como eu não vivia ainda disso, eu usava uma máscara. Né? Então, os meus primeiros vídeos, se você buscar lá, você vai ver que eu era mascarado, assim, então ninguém sabia quem eu era. E qual que era a ideia da máscara? A ideia da máscara tinha 3, basicamente. A primeira é porque, como eu era gerente de uma construtora, eu não queria, de repente, que as pessoas confundissem. Eu não sabia como ia ser a receptividade do trabalho e tal. Então, eu ficava um pouco atrás, com o pé atrás, assim, né? Será que isso aqui não vai atrapalhar o meu trabalho, né? E o segundo era uma estratégia de marketing também, porque eu tinha prometido que eu revelaria o meu rosto quando eu completasse 100 mil seguidores, então isso ajudou muito no meu crescimento orgânico no início. E o terceiro, que eu usava uma máscara do V de Vingança. Você conhece aquele filme do V de Vingança? Não. É uma máscara do Guy Fawkes, é uma máscara branca, aquelas... ficou bem conhecida pelos Anônimos, ficou bem conhecida no... Sim, isso eu sei. Então... Aquela máscara, o filme é do filme V de Vingança, né? E no filme V de Vingança ele usa a máscara porque ele quer representar uma ideia. Ele não quer que ninguém olhe o rosto dele e pense ou julgue ele de alguma forma. E era a mesma coisa que eu queria. Eu não queria que ninguém olhasse pra mim e falasse, só funciona pra ele porque ele é bonito, ou, sei lá, ele deve ser rico. De máscara, as pessoas não me julgavam e escutavam a ideia que eu tinha pra passar. Que legal, que legal. E quem é o teu público hoje? Homens? Homens. A maioria, 93%, 94% homens.
O pessoal pensa que o meu público é jovem, assim, 14, 15 anos. Não, eu tenho alunos desde 14 a 17 anos, mas o meu maior público é de 19 a 24. Tem um público bem grande de 25 a 29. Tem um público acima de 30 anos também. Tem público acima de 50 anos também. Geralmente eu pego, assim, o pessoal que ou nunca aprendeu ou enferrujou. Sabe? Um pessoal que não... Às vezes, até algumas pesquisas que a gente faz com a nossa audiência, muitos rapazes que não têm figura paterna em casa, então eles não têm um irmão mais velho que possa ter ensinado para ele algumas dicas de como se comportar na frente das mulheres, por exemplo. Ou então, um rapaz que não teve amigos na escola, muito tímido, muito excluído, assim, que não conseguiu socializar na época da escola, daí terminou a escola e não consegue fazer amizades no dia a dia normal, né? Então eu pego muito esse público assim que é carente de conhecimento mesmo, assim, sabe? Entendi. E o que você acha que é a maior dificuldade dessas pessoas? Óbvio, seduzir. Mas seduzir é o que está por cima de tudo isso, Sim. né? Quando você começa ali a investigar, o que é, assim? Qual que é a maior dor desses garotos? Ou desses homens também, né? Na verdade, assim, eu acho que o maior medo que eles possuem é a insegurança em si, né? É o medo da rejeição. Como eles não têm conhecimento, muitas vezes eles têm vontade de agir, né? Ele gostaria de conhecer alguém, mas ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como falar, ele não sabe como se comportar, ele não sabe para onde ele deve olhar, ele não sabe aonde ele pode tocar. Então ele acaba ficando muito inseguro e eu acho que isso acaba gerando um problema que ele perde a essência dele, ele perde a naturalidade dele. Essa semana eu até postei um Reels no meu Instagram, falando assim, quando o cara não é afim da garota, ele é divertido, ele faz ela rir, ele brinca, mas quando ele é afim da garota, ele é tímido, inseguro. Então essa diferença de personalidade de quem ele realmente é e o que ele realmente mostra, é o que acaba tirando dele algumas oportunidades, na minha opinião. Você estava falando isso, respondendo essa pergunta, eu lembrei de uma paciente que eu atendi recentemente. Ela passou por uma separação, mas agora ela me procurou porque ela está com dificuldade de relacionamentos, né? Então, depois disso, ela teve um outro relacionamento que durou alguns anos. Mas ela casou com uma pessoa que ela não amava e, enfim, durante o trabalho terapêutico dela, recentemente ela me contou uma história que, olha só, que vai de encontro com o que você está falando. Eu pedi para ela me falar um pouco do histórico das relações amorosas dela, né? Como é que começou, qual foi a primeira paixão dela, né? Porque aí a gente vai identificando talvez alguns traumas, alguns padrões também, isso, né? E aí ela trouxe lá que primeira paixão da vida dela, que foi assim, já com 14 anos, ela ficou apaixonada por ele dos 14, sei lá, talvez aos 21, 23, alguma coisa assim. E que ele estudava numa outra escola e eles só se encontravam, então, nas festinhas. É uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Então, eles se encontravam nos bailinhos, nas festas, no carnaval, essas coisas. E ela disse que ela esperava, assim, né, no calendário, o dia de chegar àquela festa, para ela poder encontrá-lo, porque ela sentia que ele também olhava para ela. Mas ela era menina, esperava ele, então, vir falar, e ele nunca veio falar. Sim. Então, ao mesmo momento que ela tinha uma percepção de que ele também tinha interesse, porque ele olhava. Mas, por outro lado, o ano passava, e ano entrava, e ano novo chegava, e ele nunca falava com ela. Isso foi uma grande frustração na vida dela. Depois disso, ela acabou conhecendo uma outra pessoa, casou, que foi o pai dos filhos dela. Mas, olha, ela traz isso, e aí, quando ela contou isso, ela disse que anos depois de ela ter se separado, ele ainda mora nessa mesma cidade, eles se encontraram por acaso. E aí, ela teve a oportunidade de perguntar para ele, né? Falar que ela, durante os 14 até os 20 e tantos anos dela, ela foi loucamente apaixonada por ele. Não ficava com ninguém. Não beijava nenhum outro menino. Esperando o dia que ele viesse falar com ela, tirar ela para dançar, falar com ela, ou ficar com ela, ou pedir ela em namoro, qualquer coisa. E ele disse para ela que ele era apaixonado por ela. Meu Deus. E que ele nunca falou com ela, porque ele não tinha coragem. Pois esse é o problema. Ai, meu eu vejo Deus. isso, cara, eu vejo isso direto. Talvez, eu fiquei até arrepiado com essa história, nossa, porque foi muito imagina forte. quantas oportunidades poderiam ter surgido, o amor que poderia ter surgido dali, sabe? A história de amor que eles poderiam não que fosse ficar junto até hoje. E os dois são frustrados. Então, ele isso é frustrado acontece e ela também. mais do que a gente imagina, porque algumas mulheres pensam que, se ele não chegou em mim é porque ele não tá afim. Sim.
E não é. Muitos homens têm essa insegurança, eles têm medo, eles não sabem como agir, eles não sabem o que fazer. Por isso que, assim, tem alguns cursos meus, livros meus, que eu ensino essa parte da abordagem inicial. Mas, não que eu diga que cantadas funcionam e coisa do tipo, mas é porque eu dou uma ferramenta para aquele rapaz colocar em prática, sabe? Então, muitas vezes, o cara tem vontade, pô, como esse caso que você contou, o cara é apaixonado pela menina e ele não tem coragem de falar com ela. Por que ele não tem coragem? Primeiro é o medo e a insegurança, né? O medo de ser rejeitado. Segundo, ele não sabe o que falar. A partir do momento que eu pego e entrego para ele o que ele vai falar, peraí, o especialista tá me ensinando que isso vai dar certo, vou confiar. E ele vai e coloca em prática. E dali começa a surgir uma interação, né? Uma dinâmica. E aí, né, como já tô lá mesmo, aí de repente até eles conseguem se conectar e tal. Mas eu acho que esse momento que ele sai da inércia e vai para ação é crucial, assim, para o cara ter resultado. E muitos homens não sabem isso. E talvez se as primeiras experiências dele também foram muito negativas. Verdade. Como ela teve várias experiências onde essa mulher, né, ela se sentiu rejeitada, esse foi um desses casos, e aí ela hoje, enquanto uma mulher adulta, ela acha que todo homem vai rejeitá-la, né? Então ficam ali alguns marcos, né, na psique. Uns traumas, né? Sim, sim. E o que você acha, ou como você vê os relacionamentos de hoje em dia? O pessoal tá reclamando bastante, né? O pessoal tá reclamando bastante, a gente tem aí muitas pessoas... Quando você diz pessoal, é tanto homens quanto mulheres ou mais mulheres que homens? Eu vejo tanto homem quanto mulher. Hoje, antigamente eu via mais as mulheres reclamando, né? Mas hoje eu também vejo uma parcela dos homens também reclamando bastante, um pouco influenciado por algumas linhas de conteúdo que distorcem um pouco a realidade e mostram assim, uma visão mais catastrófica do cenário. Mas eu vejo assim que hoje as pessoas não sabem lidar com relacionamentos, reclamam muito dos relacionamentos que têm, reclamam dessa questão, né, de não conseguir iniciar relacionamentos ou não conseguir se conectar com as outras pessoas, mas elas também não fazem nada para melhorar isso, né? Justamente porque muitas pessoas julgam que esse conhecimento relacionado a relacionamentos, conquista, paquera, não é uma coisa que deva ser estudado assim, sabe? Eu vejo muito, né, ficou muito comum as pessoas rirem de coaches, por exemplo, ou de especialistas que ensinam isso, como se isso não pudesse ser um conhecimento que deva ser ensinado. Mas espera aí, a gente vê num cenário aí pessoas reclamando dos relacionamentos, pessoas tristes nos seus relacionamentos, taxas de divórcio, de separação altas. Será que não existe ninguém que possa ensinar como estabelecer relacionamentos da forma certa? Então, acho que as pessoas têm que correr um pouquinho atrás do conhecimento também para ampliar. Eu digo isso assim, sempre tive um relacionamento muito bom com a minha esposa, mas depois que eu comecei a estudar sobre relacionamentos, quando a gente fez cursos juntos, quando a gente estudou sobre isso, nosso relacionamento melhorou muito. Então sim, o conhecimento ele pode trazer um resultado para você na questão do relacionamento. Sim. Sabe o que eu percebo? Eu acho que as pessoas apostam muito as suas fichas no amor romântico, né? Então, elas acreditam que o amor é intuitivo. E quando eu encontrar a pessoa certa, então, eu vou saber que é a pessoa certa e tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque eu só não encontrei a pessoa certa, né? Eu ainda estou com a pessoa errada. Quando o amor, como você muito bem disse, precisa ser aprendido. A gente precisa aprender a amar de um jeito saudável. Porque o jeito que a gente ama, já vem a psicanalista falando, o jeito que a gente ama é o que a gente traz da nossa infância. É como a gente introjetou o amor lá nas nossas relações parentais, nos primeiros anos de vida. É isso que define a maneira como eu amo, né? Ou aquilo que me atrai no amor na vida adulta. E nem sempre as pessoas viveram só coisas boas na sua infância. É verdade. Às vezes a gente aprende que o amor controla, exige, abusa, é agressivo, é violento. Eu aprendi a amar desse jeito. Então, se eu só reconheço isso no amor, eu chego na vida adulta e eu vou me atrair pelo quê? Pelo amor abusivo, pelo amor que controla, que manipula, que trai, que engana, que cuida, que é afetuoso, que é gentil. Então, tudo vai depender das experiências que eu tive lá na minha infância, de como eu elaborei isso, é o jeito que eu vou estar me relacionando na vida adulta. E aí vem o amor romântico, né? Que diz que
as almas gêmeas vão se encontrar e serão felizes para sempre. E quando, na verdade, achei ótimo o que você disse. As pessoas precisam aprender a amar. A gente precisa aprender. A gente não tem habilidades para o amor. A gente não tem recursos internos para construir uma vida saudável, leve, produtiva, efetiva, funcional, né? Que funcione para essa família, para esse casal, para essas duas pessoas. Aham. Mas a gente aposta as fichas nessa coisa do felizes para sempre, que não, se está dando errado aqui é porque não é a pessoa certa. É verdade. Eu vi um corte de um podcast se eu não me engano, do podcast do Bruno Perini, onde uma moça que eu não sei quem é, ela falou uma coisa que eu concordo 100% e que eu queria ter dito, então eu vou aproveitar e vou dizer aqui. Não estou copiando, mas é porque eu realmente concordei, inclusive até compartilhei nos meus stories esses dias. Na minha opinião, o amor é sobre escolha. Você escolhe amar. E a partir do momento que você escolhe e você define que aquela pessoa é que você vai amar e que você vai se dedicar, duas coisas acontecem. Você corre risco de se frustrar, e é normal, e acontece, porque você escolheu talvez a pessoa errada. Mas quando você escolhe, você se dedica ao máximo para fazer aquilo dar certo. Eu vejo porque o meu relacionamento foi assim. Quando a gente começou, ela não queria namorar, eu queria namorar. Só que eu decidi, isso inclusive esteve nos votos do meu casamento, eu decidi que era ela. Então eu ia usar todo o meu esforço para que fosse ela, eu ia me dedicar para que fosse ela, e eu ia convencer ela de que nosso relacionamento era o certo a se fazer, sabe? Então foi sobre escolha. A gente não combinava tanto assim. Só que eu decidi escolher ela e aceitar os defeitos dela, aceitar as coisas que a gente não combinava, sabe? Eu decidi aceitar a forma que ela me amava, que como tu mesmo falou agora, é diferente da forma que eu entrego o amor. As nossas formas de amor são bem diferentes. Mas a gente decidiu que seria assim. Então eu acho que é sobre escolha. E hoje as pessoas, elas não escolhem, elas estão ali num relacionamento, como você falou, romântico, né? Se tá bom, tá ótimo. Se não tá bom, vamos terminar. Não existe essa possibilidade para mim. Não existe o vamos terminar. Eu escolhi. Então eu vou fazer de tudo para dar certo, até que não haja mais possibilidade mesmo. Mas não existe eu me decepcionar ou alguma coisa aconteceu e eu querer separar. Porque a minha escolha foi estar com ela. Muito bom. Eu acho sim que é uma escolha, mas vamos pensar que quando você escolheu a Paula, algo te atraía nela. Sim. Você não escolheu ela aleatoriamente. Aleatoriamente, não. Isso. Aí, nesse sentido, essa escolha não é uma escolha consciente. Aquilo que me atrai no outro, aquilo que te conectou na Paula, que está aqui, a esposa dele está aqui, linda ela. E o que a Paula, como ela se atraiu e se apaixonou por você, isso não é do consciente, isso é do inconsciente. Sim. E isso está totalmente ligado com a nossa infância e com o que a gente, então, elaborou sobre as relações amorosas e sobre o amor. Agora, quando vocês escolhem ficar juntos e todos os dias, então, decidir fazer e construir essa relação, aí é uma escolha. Mas o problema é que antes disso não é. E às vezes a gente se apaixona por aquilo que me destrói. Entende? Aí essa pessoa precisa se buscar ajuda, se compreender. Por que então eu só me apaixono ou só me atraio pelas pessoas erradas? Por aquilo que me detona, que me faz mal, né? Mas eu acho sim, eu acho que a gente precisa escolher e suportar viver os momentos ruins. Porque se tem uma coisa que eu acho que cada vez mais estamos equivocados, né? Com relação aos relacionamentos. Nossa Senhora, é tanta coisa que a gente pode falar sobre relacionamentos, né? Mas assim, estudando um pouco, essa é a nossa área, né? Então, o quanto os relacionamentos mudaram. Então, gerações passadas se casavam, então a gente saía da faculdade, ou até na faculdade mesmo, já tinha um parceiro, e aí a gente casava e ia construir uma vida juntos. Sim. Né? Esse era o contexto da nossa sociedade há algumas poucas décadas atrás. Eu tenho um filho hoje de 19, 20 anos, né? Se você pegar essa geração, até uma geração anterior, assim, geração que agora deve estar aí com uns 20, 30 anos, essa galera, eles primeiro querem ser bem-sucedidos, para depois, então, encontrar alguém e ter alguém só para usufruir a vida e compartilhar a vida e viver a parte boa da vida. Como se fosse possível isso. Então, olha como mudou. Antes a gente casava, encontrava alguém para a gente construir uma vida juntos. Agora não. Agora eu quero ser o pica das galáxias, né? Quero dominar o mundo, quero criar uma coisa poderosa, quero ser muito bem, ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Aí eu vou escolher alguém para eu casar. Por isso que as pessoas estão casando cada vez mais tarde. Então, é muito comum hoje
as pessoas com 40 anos estarem entrando na igreja. 39, 38, 37, 40, 42. E as mulheres ficam grávidas cada vez mais tarde. Você observa isso no teu público? Eu vejo também, isso que tu falou me lembrou muito a questão... Eu esqueci agora o que eu ia falar, mas voltando um pouquinho. Se precisar de um tempo, tá Não, tudo bem. tranquilo. A gente estava falando de amor romântico, né? Isso. Uma coisa que me lembrou uma história, que esses dias eu estava conversando com uma seguidora. E ela tinha reagido a um corte meu de um podcast, onde eu falava isso sobre relacionamento, sobre escolha, sobre isso, sobre aquilo. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu não concordo com isso, acho que né, ela veio com um discurso assim de que as mulheres têm que ser, de certa forma, assim, assado. E aí ela falou... Num tom como se eu tivesse errado no que eu tinha dito, e ao mesmo tempo eu conhecia ela pessoalmente, e ela defendia isso mesmo que a gente falou, do amor romântico. Não, é quando a química bater, é quando a gente se conectar, e a gente vai saber quando é a hora H. Só que eu sei que ela já teve 3 relacionamentos que não deram certo, sabe? Então, assim, as pessoas, elas ainda sofrem as consequências das escolhas dela, né? Delas. Ainda bem, né? Que elas sofrem. Porque senão, se sofrendo, elas não aprendem. Se elas não sofressem, é mesmo que a gente tava ferrado. Ainda bem, mas eu acho que o que você quer dizer é que elas continuam fazendo as mesmas escolhas, esperando que o resultado seja diferente. E eu acho engraçado que elas não percebem, assim, né? E aí cai de novo nesse negócio de a gente escolher a pessoa errada, escolher uma pessoa incompatível. As pessoas, elas têm essa noção muito romântica. Eu vejo isso também nos homens, assim, sabe? Eu vejo algumas vertentes aí de conhecimento sendo compartilhadas e colocando milhares de exigências de como a mulher deve ser para que ela se relacione. Isso é um absurdo, né? Às vezes eu recebo uns prints das minhas alunas, das mentorandas, de perfil de aplicativo de relacionamento. Eu já... Do que se trata isso, né? É mais fácil o cara falar que ele não quer se relacionar com ninguém. Então, tem pessoas que vendem livros com 60, 70 regras que a mulher deve estar dentro daquilo. É humanamente impossível você encontrar uma mulher que não tenha 1 ou 2 ou 3 características de 70 que o cara colocou numa lista, sabe? É uma besteira. E pior que isso, é pautado em conhecimento nenhum sobre relacionamento, assim. É puro achismo. Isso. Diferente do quando a gente fala sobre o romantismo, né? O romantismo é uma criação da própria sociedade, né? Se a gente olhar na linha do tempo, antes do período romântico, a gente tinha um período clássico, onde as pessoas se relacionavam de uma maneira totalmente diferente. O próprio casamento, ele surgiu através de convenções sociais, assim, de posse de terra, antigamente lá, né? Posse de terra. Por isso que as pessoas se casavam, não por amor. Juntar as famílias e juntar os sobrenomes. As pessoas se juntavam por conveniência. Sim. Né? Porque então a minha família tinha interesse de não perder as terras que são vizinhas às suas, então vamos casar aqui meu filho com a sua filha. A minha família é de médico, eu sou de dentista, vamos casar meu filho com a sua filha. Então as pessoas não casavam por amor. O amor é uma construção, né? O amor romântico. Desculpa falar, esqueci o romântico. Então o amor romântico é uma construção, né? Então as pessoas que falam, não concordo, você até pode não concordar, mas é só você ir estudar a história dos relacionamentos, né? E os períodos que a gente viveu e como as pessoas se relacionavam, que você vai ver que tá lá. Isso. Mas enfim, eu acho que as pessoas gostam também de se iludir, né? Porque é bom viver na fantasia de que existe o príncipe. Concordo. Porque se eu vivo na fantasia e no ideal do príncipe, eu não preciso encarar a realidade. O problema não tá comigo e na minha maneira de me relacionar. O problema tá no príncipe que não chegou ainda. Porque a hora que o príncipe chegar, daí vai dar tudo certo. Então eu tiro a responsabilidade de mim, entende? É só porque o príncipe não chegou ainda. Ou o homem, talvez, a princesa, a rainha, sei lá, esse ideal de mulher, né? Então é um pecado como a gente se perde nas relações, né? Entendi. É um pecado. Mas enfim, por isso que nós estamos aqui, né? Se não tivesse dificuldades nas relações, não estariam as pessoas se separando. Mas Rafa, e como é que qual é a coisa mais difícil de você lidar hoje com o teu público? Então, vamos pensar. Talvez a mulher mais difícil para mim, né, seja a mulher que não aceita a separação. Ou não aceita ter sido traída. Então, a pessoa que não aceita o que aconteceu com ela não consegue nem entrar num caminho de cura emocional. É como se o médico chegasse para ela e falasse, você tem um câncer e você precisa tratar, senão você vai morrer. Ela diz, não, eu não aceito que eu tenho câncer.
Sim. É a mesma coisa, né? Então, a pessoa fica fixada ali na primeira fase do luto, da separação, e ela não sai daquilo. Então, é difícil ajudar essa pessoa a evoluir, né? A superar aquela perda e continuar na vida. Ela fica ali embotada naquela dor, quase como se ela tivesse ali um prazer em sentir aquele sofrimento e não conseguisse sair dali. Mais ou menos assim, de uma maneira bem feia falando. Para você, qual que é a maior dificuldade, assim? Quando é que você olha para algum aluno mentorando, o que que é, assim, que você fala, puxa vida, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa? Tem alguns casos, por exemplo, que vão de encontro com aquilo que eu falei, que às vezes o cara está muito intoxicado por alguns outros tipos de conhecimento que estão sendo compartilhados e estão sendo amplamente divulgados na internet. Então aquele cara já chega com uma mentalidade totalmente distorcida, com uma questão assim de descrença de que é possível você se relacionar. Um pessoal que fica falando que mulheres são interesseiras, que as mulheres vão destruir a vida do cara, que as mulheres não prestam. Então eles já vêm com essa mentalidade por causa de outros conhecimentos. E aí é aquilo que eu digo. Imagina que você assistiu, sei lá, dezenas de vídeos de desastres aéreos. Você ficou lá olhando no YouTube vídeos de acidente de avião. Não vai Quando você entrar. for viajar de avião, como é que vai ser a sua experiência? Péssima. Péssimo, porque deu uma turbulência, meu Deus, o avião vai cair. Então, mesma coisa eu vejo. Esse tipo de conteúdo que é compartilhado de maneira extremamente sensacionalista, que muitas vezes generalizam as mulheres, né? Por exemplo, pegam um comportamento de uma mulher que traiu e filmaram ela lá na cama com o amante, por exemplo. Aí eles compartilham aquele vídeo e falam assim, ó, todas as mulheres hoje são assim. Ai, horrível isso. Né? Aí eles acabam minando a mente das pessoas de que os relacionamentos não são possíveis. Então isso aí dificulta muito, porque a gente ensina uma coisa, o cara acha que é mentira. A gente mostra, o cara acha que é verdade. Por exemplo, muitas pessoas aí dizem que mulheres gostam só de caras ricos e bonitos. Pô, mas a gente sai num shopping, a gente vê um baixinho, um gordinho, até se fosse assim, um coitado pobre, dos feios, né? A gente vê todo mundo se relacionando hoje em dia. Como assim só os bonitos têm chance, só os ricos têm chance? Então acabam esse discurso do senso comum, esse sensacionalismo, extremismo, generalizando tanto homem quanto mulheres, isso aí pra mim é o pior, porque o cara já chega pra gente, né, com uma mentalidade totalmente distorcida e é difícil a gente mostrar pra ele, mesmo mostrando provas, porque eles entram em negação, né? Então, esse conteúdo, assim, esses conteúdos que são divulgados, eles são muito prejudiciais, porque eles te mostram uma realidade distorcida e eles te dizem, ó, alguém vai tentar te mostrar que é da outra forma, mas não acredite, porque eles são os caras que querem que você compre cursos, tá? Sabe? Daí dificulta muito, assim, essa parte, assim, eu vejo como a mais difícil, assim, de lidar. Entendi. Fico pensando quais experiências um homem desse teve, né? Não, se você parar pra analisar, a maioria desses caras que compartilham esse tipo de conteúdo, eles não possuem relacionamento, né? Ou eles têm uma frustração enorme, um foi abandonado no altar, o outro nunca namorou ou foi motivo de chacota durante a escola, não conseguiu ficar com ninguém, e aí eles trazem essas experiências e compartilham conteúdo, em vez dessas experiências servirem para ele se desenvolver como um homem, evoluir e ter resultado, não. Eles evoluem, muitos evoluem como homens, mas agora eu não quero mais porque ninguém me quis antes. Poxa, mas se você evoluiu a ponto de melhorar, porque você sabia que você não era bom o suficiente, como que você quer que as outras pessoas tivessem reconhecido suas qualidades antes, se nem mesmo você se aceitava do jeito que você é? Porque se você se aceitasse, você não evoluiria para mudar, e sabe? Então, é um discurso muito vitimista, assim, que prejudica bastante. Que é um pouco desse movimento Red Pill, né? Que a gente está vendo nas redes sociais. É um pouco disso, sim. O que é esse movimento, Rafa? Esse movimento, assim, ó, sendo bem honesto, assim, ele tem algumas coisas interessantes, né? Alguns pontos dele são importantes. Por exemplo, a reivindicação dele do direito dos homens igual ao das mulheres. Não que não tenha, mas, por exemplo, hoje... Vou dar um exemplo bem clássico que é o que eles falam. Se uma mulher faz uma falsa acusação de assédio, o homem pode destruir a vida dele, né? Pode, supondo que não houve o assédio, uma falsa acusação, ele pode ser preso. A palavra dela muitas vezes conta mais do que uma prova, algo do tipo. Ele pode ser preso, ele pode apanhar na cadeia, ele pode ser morto, ele pode ser linchado na rua. Muitas coisas podem acontecer como já aconteceram. Só que se for comprovado que foi uma acusação falsa, por exemplo,
a mulher leva uma bronca do delegado. Então, enquanto o homem pode perder a vida, a mulher leva uma bronca do delegado, pode pegar ali um regime fechado, sei lá. Então, existe uma reivindicação que os homens têm uma proteção, né? Eles enxergam, assim, de uma maneira bem catastrófica, que o sistema todo protege as mulheres e deixa os homens de lado, que os homens não são importantes, que os homens não têm direito. Mas, na verdade, a Constituição é para os dois, sabe? Sim. E aí, o que acontece? Quando eles mostram esses cenários, eles trazem uma visão distorcida, né? Eles falam assim, 80% dos divórcios os pedidos são feitos pelas mulheres. Só que não existe... Qual o motivo do pedido? Eles não enxergam. Eles enxergam, mulheres... pedem divórcio por questões porque elas querem mudar para um marido melhor. Só que a gente sabe que, na verdade, não é por causa disso. Sério que eles falam isso? Mulheres os homens abandonam os lares, os homens têm maior índice de uso de drogas, de álcool, de agressões físicas. Então, existe um cenário por trás disso que eles não analisam. Eles analisam um número estatístico ali. Mulheres pedem divórcio, então mulheres não estão mais querendo se relacionar. Eles fazem uma análise totalmente linear com relação a isso. Mas isso tudo, o que me assusta mais disso tudo, dessa galera que segue esse tipo de conteúdo, é porque isso tudo teve como base alguns livros. Por exemplo, The Rational Male, do Rollo Tomassi, que foi um livro escrito por um cara que hoje deve ter 60 anos, mas ele escreveu quando ele tinha 40, 50 anos. Um cara que teve 4 experiências sexuais na vida. Ou seja, ele só ficou com 4 mulheres. Ele escreveu um livro baseado nas próprias experiências dele e nos estudos antropológicos dele, só que ele não cita nenhuma referência bibliográfica no livro dele. Ou seja, ele escreveu um livro que é o guia para todo esse movimento. Esse livro sequer tem referências bibliográficas, ele sequer tem experiências. E, cara, eu tenho um outro livro que é o The Irrational Male, que é um livro que contrapõe totalmente esse livro, que ele quebra todos os argumentos desse cara. Então, assim, o movimento todo é pautado num líder que deu origem que escreveu um livro, só que esse livro não tem embasamento teórico nenhum. Inclusive, muitas coisas do que ele fala, por exemplo, ele pega termos como hipergamia, que era aquilo que a gente estava conversando, que a hipergamia era quando uma pessoa ia se relacionar com outra ou casar com outra por causa da classe social, né, de uma família juntar a outra. Hipergamia é que as mulheres sempre vão buscar um bom parceiro para se relacionar que traga ali segurança, né, para ela criar os filhos e por aí vai. Esse é o termo antropológico e o significado da palavra hipergamia. Eles usam como um contexto da hipergamia dizendo que hoje as mulheres são hipergâmicas. Elas sempre vão buscar o melhor homem para se relacionar. Então, se você está casada hoje com um homem, é porque você não conseguiu nada melhor. Porque a partir do momento que você conseguir algo melhor, você vai trocar. Sabe? Então eles trazem alguns conceitos que não fazem nenhum sentido, assim, e eles seguem isso como regras absolutas. Eles trazem... Quem são esses homens? Assim, você consegue traçar um perfil? Você já disse um pouco, né? Pessoas que assim, mal-sucedidas nos relacionamentos. Solteiros ou casados? Solteiros, a maioria deles. Tem alguns casados que usam essa red pill de uma maneira, vamos dizer assim, para ficar esperto. Por exemplo, a gente sabe hoje... E aí é por isso que eu digo, esse conhecimento ele deve ser consumido por pessoas que entendem de relacionamento, porque senão o cara pira. O cara fica achando... Imagina, o cara cai num conteúdo que fala que mulher não presta, que mulher é isso, que mulher é aquilo, que mulher vai arruinar o teu patrimônio porque vai casar contigo, vai pedir metade dos teus bens e... Enfim. E aí, cara, você fica com medo de se relacionar. Então você vai ver... Todo mundo que está nesse movimento, muitas vezes, já passou por uma frustração. Porque senão não caía nisso, né? Não ia, daí os caras vão procurar, meu Deus, por que eu fui traído? Por que isso aconteceu? E eles caem nesse movimento. E aí esse movimento abraça eles, diz, você não tem culpa, as mulheres que estão erradas. E aí acaba gerando toda essa turbulência, sabe? Então é geralmente assim. Homens inseguros, homens que não conseguem se relacionar ou não tiveram bons resultados nos relacionamentos e decidiram parar de tentar. E parar de se desenvolver também para buscar melhorar. Então, basicamente, o alicerce dessa teoria é que eles precisam se proteger das mulheres. Isso. As mulheres são más. Isso. Eles falam que existe uma coisa chamada profano feminino, que eu acho que é a maior besteira que tem. Porque assim, eu não acho que existe profano masculino e profano feminino. Eles já trazem um termo profano.
O profano é o quê? Pô, é coisa de filme, de terror, né? O profano, né? Eles já usam pra assustar. E o conteúdo deles geralmente assim, é mais sensacionalista, assim, né? Sim. Então, assim, hoje se você fizer um vídeo, 3 dicas pra você se dar bem no seu relacionamento. Você vai ter o vídeo ali. Se você fizer 3 erros que podem arruinar o seu relacionamento e fazer a mulher te trair, pode ter certeza que esse segundo vídeo vai ter muito mais visualizações. Por quê? Porque a mídia sempre usou isso, o sensacionalismo, Claro, né? claro. Aquele título alarmante ali pra trazer audiência. Então, enfim, é bem louco esse Sim. esse É um negócio. pouco assustador, né? É um pouco assustador. E isso aí é o que eu falei, dificulta muito a gente trabalhar em cima disso, sabe? Por isso que eu sempre me posicionei contra esse tipo. Eu acho que assim, tudo bem, claro, você tem que saber com quem você vai se relacionar, né? Pô, você tem que saber qual é a mulher ou o homem que você vai colocar dentro da sua casa, né? Se você tem filho, se você é uma mãe solteira, por exemplo, você tem que saber o cara que você vai se relacionar. Claro. E eu acho que não existe profano masculino e profano feminino, existe o profano humano, se fosse. As pessoas, umas são boas, outras são más, outras agem na maldade por conveniência ou por oportunidade, enfim. Então, a gente tem que olhar para esse lado e, principal, né? A gente tem que ter ali aquele conceito de autorresponsabilidade, né? O que eu poderia ter feito para evitar isso? Quais foram os meus erros também nisso? Eu acho que, assim, as pessoas confundem um pouco as palavras culpa e responsabilidade. Às vezes, se você foi traído, você não tem culpa. Mas às vezes você pode ter responsabilidade. Haveriam coisas que você poderia ter feito que, sabe, diminuíssem a chance. Não que você tenha culpa, né? Mas, às vezes, a forma que a gente levou todo o relacionamento facilitou aquilo, sabe? E não digo não só sobre traição, mas sobre tudo, assim. Às vezes, aconteceu um acidente de trânsito. Às vezes, você não tem culpa. Mas você tem responsabilidade. Você estava rápido demais, você também podia ter evitado. Enfim, é mais sobre isso que eu falo. As pessoas costumam não entender muito bem isso, mas se a gente parar para analisar, sempre tem algo que a gente poderia ter feito. Nem que seja ter evitado aquela escolha. Sempre. Ainda mais que a relação se dá entre 2 pessoas, né? Eu sempre falo isso. Uma separação também se dá entre 2 pessoas, né? E a traição é sempre polêmico, né? De falar. Mas você tá numa relação também com outra pessoa e é isso que você falou. Às vezes não tem culpa nenhuma, mas coisas que levaram aquela dinâmica a se constituir daquela maneira, né? Você acha que... Bom, deixa eu mudar essa pergunta. Os homens têm mais dificuldade de perdoar a traição que as mulheres? Muito mais. Muito mais. Por quê? Acho que é um pouco do machismo também, né? Aquele sentimento de que ele perdeu para outro homem, assim. Eu acho que também tem muito a ver com a liberdade sexual, assim. Os homens sempre tiveram uma liberdade sexual muito maior que a das mulheres. Não que isso seja certo, mas Fato. é um fato, né? Então, os homens, até por herança histórica, assim, né? Nossos avós, bisavós, os caras não estavam nem aí. E depois que foi se constituindo mais isso, assim, né? Então, assim, a liberdade sexual de o homem... Muitas pessoas pensam também que o homem não se vincula emocionalmente. Ele não precisa se vincular emocionalmente para ele ter uma relação sexual. E aí eles já encaram que a mulher, sim, ela precisa, né? Amar, gostar. Então, assim, eu vejo que é por conta disso, assim, sabe? Sim, eu entrevistei uma sexóloga aqui um tempo atrás e ela disse que os homens fazem sexo... Não, as mulheres fazem sexo para conexão e os homens para distração. Então, a mulher tem essa intenção na sua atividade sexual. Ela quer se conectar. E o homem, na maior parte das vezes, não quer se conectar. Ele quer ter um bom momento. E eu digo que isso é geralmente, né? Claro que vão ter mulheres que vão conseguir... Então, se conseguisse transar com alguém sem nenhuma conexão, só por lazer, diversão e tudo certo. Mas eu acho que na maioria dos casos é assim, pelo menos o que eu vejo, assim. Ouvindo você falar, me ocorre aqui que hoje, então, entre os homens, a gente também tem algo muito parecido que existe entre as mulheres, né? Então, porque existem grande parte das mulheres que dizem que os homens não prestam. Então, lá no meu feed, então, é uma coisa assim impressionante, né? No meus stories lá. Claro, a maior parte do meu público são mulheres que passaram por separações dolorosas.
E é claro que uma separação dolorosa deixa marcas, né? Então, essa mulher tá nessa fase de que ela odeia os homens, ela não quer mais saber dos homens. Aham. O que é natural. Tem um período pós-separação ou pós-término de relacionamento que você não quer nem ouvir falar no sexo oposto, né? Então, se você acabou com uma mulher, você quer se preservar, você tá ainda machucado ou machucada. Então, elas dizem que os homens não prestam, as dificuldades. Eu falei que eu ia entrevistar você hoje, né? Coloquei o teu perfil lá, elas deram uma olhada. E as perguntas eram assim: pergunta pra ele por que os homens, então, seduzem só pra transar? Por que os homens só querem sexo? Então, existem mulheres que acreditam que isso é uma verdade. Aham. E eu falo, claro, os homens querem transar, mas eles também querem outras coisas. Sim. Assim como as mulheres também querem um homem bem-sucedido, mas ela também quer outra coisa. Ela também quer uma conexão, ela também quer um parceiro fiel, ela também, né? Mas o quanto a gente fica preso nisso e isso acaba sendo um escudo, uma defesa. Então, se nenhum homem presta ou se nenhuma mulher presta, são todas profanas e interesseiras, então eu me protejo aqui, eu só vou usar as mulheres enquanto objeto, mas não vou me conectar com nenhuma. Eu vejo assim, ó, os homens hoje, eles interagem, se relacionam para atingir o objetivo ali. Pô, o cara ficou com uma desconhecida numa festa. O objetivo dele, final, provavelmente é ir pra cama com ela. Ele vai começar a enxergar a possibilidade de outras coisas quando ele vê valor naquela mulher, a ponto de, opa, essa aqui eu quero que seja uma companheira, eu quero que seja... E que tipo de valor... Eu tô falando isso da perspectiva do que os homens falam, do que os homens me contam. Por exemplo, tem a velha polêmica de quem paga a conta, né? Nossa Senhora. Essa é uma polêmica bem grande, assim. Pô, o pessoal aí teve o caso do Caio Castro e tal. Eu sempre recomendo, né? Como eu tenho um público mais masculino, eu recomendo. Cara, por questão de gentileza, de educação, você convidou, você paga, oferece pra pagar e tal. E eu já vi algumas especialistas em relacionamento das mulheres falando, não, deixa o homem pagar, deixa o homem exercer ali a energia masculina dele, por aí vai. Só que eu penso assim, a mulher que oferece pra dividir, ela já mostra pro homem que ela tá junto, sabe? Que ela tá também, ó, eu não tô só fazendo de contatinho gastronômico, porque tem essa também, os caras dizem que a mulherada faz os homens de contatinho gastronômico. Saem com eles só pra ele pagar o jantar. Pra ela comer bem. Pra ela comer o jantar, depois ela vai embora e não fica com ele, não beija ele e tal. E aí o cara foi lá, gastou mó grana no jantar e no fim das contas não deu nada. Não que tenha que dar, sabe? Eu não acho que o homem deve ir por essa estratégia de eu vou comprar. Talvez ela tenha conhecido ele no jantar e não tenha se agradado. Exatamente. Né? Entendi. Então, por isso que eu digo, não existe isso de contatinho gastronômico. Cara, se você foi lá, você pagou um jantar e você não conseguiu criar conexão com a mulher que tá na sua frente, a culpa é sua, velho. Você já tá né, mandando bem ali na gentileza de pagar um jantar. Ainda por cima, você... Aí, por outro lado, você não consegue se conectar com ela ali, cara, foi culpa ali da sua habilidade de comunicação, ali do flerte, né? De tudo do que eu ensino lá. Então assim, mas quando a mulher se oferece para dividir, o homem já, opa, peraí, essa aqui não é uma interesseira, pelo menos, sabe? Então ele já começa a enxergar valor nela nesse seguinte sentido, porque assim, eu vi até um coach americano falando isso. Mulheres, quando você sai com um homem, quando você sai com a melhor amiga de vocês, você deixa a sua melhor amiga pagar a conta? Ou vocês dividem? Ah, não, a gente divide. Então por que você não faz isso com o homem também? Oferece para dividir. Tudo bem, eu entendo que às vezes ali no primeiro encontro, ela paga. Agora se for começar, o homem paga, né? Agora se for vários encontros e só o homem tá pagando, muitas vezes o homem se sente usado. E não é pela questão financeira, porque muitas vezes os homens são bem-sucedidos, eles se sentem usados, porque, pô, só eu tô pagando. Pô, ela não se oferece nem pra nada, assim, nem para pagar um sorvetinho depois, alguma coisa assim, sabe? Então aí o homem começa a pensar que aquela não é a parceira ideal para a vida. Então às vezes são nesses pequenos detalhes que fazem a diferença, assim. E uma mulher ali pode estar ativando ali alguma emoção no homem diferente que as outras não conseguiram. Eu acho que é tudo muito sobre quebra de padrão, né? O cara tá acostumado ali com sair com várias mulheres ali, ela fazendo isso, daí de repente uma faz diferente, opa, essa aqui
É legal. Aí o cara fica doente, ela ajuda o cara, presta um cuidado ali. O homem, quando fica doente, é uma desgraça, Ela tem né? filho, aham. É. Então, assim, aí o homem começa a ver. Tem um amigo meu que ele ficava com a menina e tava enrolando a menina um tempão. Aí ele ficou doente. A menina foi pra casa dele, cuidou dele. Depois disso, ele assumiu o namoro, sabe? Então, tipo assim, imagina agora em outro cenário. Imagina que o cara fica doente e a menina, não vão poder sair? Não. Aí ela vai e sai sozinha pra balada. Aquele homem pensa assim, pô, que sacanagem, né? Quando tava bem, quando eu tava com saúde pra sair com ela, pra pagar jantar, ela saiu comigo. Aí eu fiquei doente, ela foi sair sozinha. Sim. Nem é que vem me cuidar Mas acho de que mim. as mulheres pensariam a mesma coisa, né? Então, se você tá ficando com um cara, tal, fica doente, o cara sai, né? A mesma coisa. Exatamente. Né? Você trabalha com mulheres também? Não, eu tenho muitas seguidoras, né? Assim, algumas seguidoras, né, que comentam de vez em quando nas minhas publicações. As mulheres gostam bastante do meu conteúdo, porque, né, eu não ensino nenhum tipo de manipulação, eu não ensino não falo para os caras mentirem. Eu faço um trabalho de autorresponsabilidade com os homens, deles fazerem deles assumirem, né, a questão ali do processo para eles se desenvolverem, para eles encontrarem as melhores habilidades dele, para eles desenvolverem o que eles não têm de tão bom assim, questão de aparência, questão de comunicação, postura, influência, popularidade, status social, enfim, para que o cara saiba agir da forma certa. Ensino também inteligência emocional para relacionamentos, explico para os caras a questão de, pô, cara, se você começar um relacionamento sendo um ciumento possessivo, é tiro no pé, cara. Você vai ter um relacionamento horrível, sabe? Então, eu ensino da forma certa. Então, a mulherada gosta, né? Porque eu tô preparando os homens para que elas, né, tenham ali homens bons interagindo com ela depois. Então, mas eu ganhei muitas seguidoras por conta do meu pedido de casamento, que foi no palco do Allianz Parque, numa palestra que eu estava dando lá no Allianz Parque. E aí eu convidei ela, chamei ela, tem no YouTube. Se você procurar Pedido de Casamento Nerd Sedutor, você vai encontrar lá. Eu estava dando uma palestra sobre sedução e vendas, quais são as relações entre sedução e vendas. Aí no final eu falei que o principal, uma das coisas que tem em comum entre sedução e vendas é você fidelizar o cliente, né? E aí eu falei, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para fidelizar a minha principal cliente, né? Eu chamei ela no palco e aí, nossa, aí teve esse trecho viralizou em página de fofoca. Nossa, o influenciador nerd sedutor pediu a mão da sua amada melhor Paula. Impossível, né? E aí, nossa, mulherada, nossa, meu sonho, olha só, fulano, aí marcava o namorado, agora ele veio a régua, né? Agora os homens aí, depois daquilo, eles tiveram problemas, assim, para fazer o pedido de casamento. Mas aí eu ganhei bastante seguidoras, e elas começaram a acompanhar o trabalho, assim, mas como eu falei, 93% do meu público é masculino, mas às vezes aparece uma mulherada. Geralmente quando eu faço análises do Big Brother, aparece mais, assim. Boa, você faz análise muito bom. Eu faço vários reacts, assim, análise de abordagens reais, por exemplo, que foram filmadas com câmera escondida lá nos Estados Unidos. Eu faço abordagens de cena de filme, de série, faço análise, né, de cena de filme e série. Eu faço também de acontecimentos do Big Brother. Que legal. Por exemplo, tivemos o caso do Big Brother aí, né? Claro, eu não acompanhei essa edição, assim. Eu também, bem pouco. Mas eu vi que teve várias polêmicas de relacionamentos, né? Isso, teve eu analisei 3 casos até agora. Primeiro foi o beijo do Fred com a Larissa, que eu achei a postura dele muito boa, principalmente achei ele muito esperto, porque ele tá num reality show. Ele sabe como é o povo do cancelamento, ele sabe que ele não podia pisar em falso ali que teria problemas. Então, qual foi a postura que ele adotou? Ele ficou na dele, esperou ela vir, esperou ela tomar a iniciativa. Então, ele demonstrou interesse, ele deu sinais de interesse para ela, né? Fez um movimento para pedir para ela se aproximar, ela se aproximou, ela entrelaçou os braços ao redor dele e ele beijou. Então, para mim, perfeito. Sabe? Aí tivemos outro caso do MC Guimê e do Cara de Sapato, que daí houve ali interpretação de assédio, né, de importunação sexual, no caso, né, que um passou a mão onde não devia, o outro abraçou demais e roubou beijo. Então ali eu já falei, cara, não dá para aceitar esse tipo de comportamento aqui. Então isso aí é de homens que não sabem sedução. Homens que não sabem sedução são os homens que vão puxar o seu cabelo na balada, que vão te puxar pelo braço, que vão tentar forçar um beijo. Porque o cara que sabe sedução, ele não vai fazer isso. Ele vai seduzir, ele vai atrair. Às vezes ele vai até, ao invés de roubar um beijo, ele vai provocar para que você venha dar o beijo nele. Entendeu? Isso vem
baseado em conhecimento, né? E teve o terceiro caso, que foi uma declaração de amor do participante, se não me engano, Gabriel, para Bruna Grifão. Que ele se declarou para ela e ela disse que não. Daí foi uma situação meio constrangedora. Daí eu explico que, pô, os homens não devem fazer declaração de amor. Declaração de amor é uma coisa muito legal para você fazer quando você tem certeza que a garota vai aceitar e que ela vai gostar daquilo. Uma declaração de amor, ela não ativa a emoção para você conquistar. Você já tem que ter conquistado para você fazer a demonstração de uma declaração de amor para você carimbar, digamos assim, sabe? Então, não levem flores na escola, não façam declaração de amor, não escrevam poemas e cartas. A mulherada geralmente não gosta disso. Ela vai gostar se ela já for afim de você, mas é muito arriscado, pode ser um tiro no pé. Ah, certo. Então, só se ela já tiver vinculada, né? Exatamente. Se ela já se atrair. Se ela não se atrair, não curte. Exatamente. Parece meio invasivo mesmo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, nessa questão assim de você levar flores na escola, às vezes pode acontecer da garota tá afim de você, só que ela vai rejeitar por conta da pressão social que foi exercida. O que minhas amigas vão pensar, os meus professores, alguém vai contar para os meus pais, meu Deus, que vergonha. É muita exposição. E às vezes ela não gosta disso e por isso ela vai te rejeitar, sabe? Por causa da pressão social, assim, que você exerceu por conta dessa atitude. Então, se for para fazer, que você já tenha conversado com ela, ou, sabe? Vou te fazer uma surpresa. Se ela já não gosto de surpresa, não me vem com... pronto, aí você já sabe que não deve fazer. Agora, que bom, adoro surpresas. De repente, pode ser interessante. Boa dica essa. Rafa, como uma mulher que já passou por uma separação, que tá um pouco machucada ou traumatizada, né? Mas que quer se relacionar de novo. Como que você acha que deve ser esse movimento dela, assim? Uma mulher já madura, mais de 45 anos, que, puxa, tá no auge talvez da vida sexual, mas acabou saindo de um relacionamento muito machucada, porque é muito frustrante quando um relacionamento acaba. Não sei se você já passou por uma separação. De namoro, De namoro, Então, é muito frustrante, né? Imagina que você idealiza, cria uma expectativa, constrói uma vida juntas, né? Às vezes tem família, filhos, e de repente aquilo tudo cai por terra. É muito frustrante, né? Eu falo que não é um luto, são muitos lutos, são muitas mortes que alguém tem que viver para conseguir superar uma separação. E essas mulheres, às vezes, estão ali 15, 20 anos num relacionamento, sabe? E ela não sabe nem o nome da rede social, do aplicativo para ela entrar. Eu pego muitos homens nesse caso. Assim, sério? Pego muito mentoria de homens acima de 50 anos que separaram. E eles não sabem como é que funciona esse negócio de redes sociais, aplicativo de relacionamento, como é que eu monto meu perfil, que foto que eu ponho. Então eu presto consultoria nesse sentido, assim. Que legal. Para mulheres, eu não tenho tanta experiência assim. Eu digo assim, para homens, o que eu ensino? Você tá buscando alguém para se relacionar? Primeira coisa, você deixa claro que você tá fugindo dos extremos. Por exemplo, eu não sou o cara... Eu falo para os rapazes falarem isso. Eu não sou o tipo de cara que vai transar no primeiro encontro e vai sumir da sua vida. Mas eu também não estou buscando nada sério no momento. Porque eu acredito que os extremos afastem as mulheres. Porque a mulher, ela tem medo de dois tipos de cara. Ou aquele cara que vai usar ela e nunca mais vai ligar. Ou aquele cara que é muito chiclete, que é muito apaixonado. Não que a mulher não queira um relacionamento. Mas é porque se o cara chega muito emocionado... afasta um pouco. Emocionado é ótimo. Então, quando eu faço quando você já põe ali no seu perfil que você não é esses extremos, que você tá querendo curtir, que você tá querendo, né, conhecer uma pessoa legal para passar bons momentos juntos, na minha opinião, é o cenário ideal. E o que eu falo para eles também? Busquem uma pessoa que seja bem resolvida consigo mesma, busque uma pessoa que tenha as suas atividades, que tenha o seu hobby, se possível que tenha estabilidade financeira, uma pessoa que tenha estabilidade emocional. Que tenha vida, né? Que tenha uma vida, que tenha amigos. Vê como que se você tiver como ver, claro que a gente não vai conseguir saber isso logo no início, mas como que é a questão familiar daquela pessoa, sabe? De preferência alguém que já seja do seu círculo social, que tenha amigos em comum, porque isso facilita a questão... Por exemplo, assim, o que acontece? Isso é uma dinâmica que acontece muito por conta do status social. Se eu
vou conhecer uma garota e a gente tem alguns amigos em comum, a chance de a gente não se decepcionar muito ou fazer uma coisa que seja muito prejudicial um para o outro aumenta. Porque além de eu estar fazendo mal para aquela pessoa, eu vou estar queimando a minha rede de contatos, digamos assim. Sim, verdade. Então, quando você conhece alguém do seu círculo social, amigo de amigo, então pede para, pô, me apresente seu amigo, me apresente sua amiga, sabe? Pô, tem alguém interessante aí para, pô, tô querendo conhecer, sair com pessoas novas e tal. Então, às vezes, expandir nesse meio pode ser legal. Eu acho também que você buscar por pessoas que tenham gostos em comum. Eu falo para os caras, pô, vai fazer um beach tênis, hoje tá bem comum. Vai fazer uma aula de dança de salão, vai fazer uma aula de culinária. Ou coisas que essa pessoa goste, né? Ou vai para passear com o cachorrinho numa praça que várias pessoas passeiam, de repente seu cachorrinho pode ser o pretexto para você ir lá puxar conversa. Enfim, então eu falo para os homens ampliar as oportunidades deles. Sim, se expor a novas experiências, né? E partindo dessa premissa, eu acho que isso serve para as mulheres também, né? Sim. Se colocarem mais à disposição para conhecer os caras, né? Pô, sinais de escolha. É isso que a gente tava falando, né? Pô, às vezes o cara vai te olhar, mas ele não vai vir falar com você. Nada impede você ir lá puxar conversa com ele. Eu não acho que isso venha a trazer grandes problemas, assim. Não desmerece a mulher. Não desmerece a mulher. Se você, sabe, fizer de maneira elegante e tal, se você souber como fazer também, nossa, vai ser incrível. O cara vai gostar, assim, sabe? Já recebi depoimento de mulheres que se decepcionaram porque os caras não chegaram e de mulheres que, pô, eu que tive que ir lá e deu certo, sabe? Eu fui lá, me apresentei e tal, o cara era meio tímido. Então, assim, é aquilo que a gente falou, nem sempre o cara, que ele não chegar, significa que ele não quer. Às vezes ele não sabe. Então, às vezes dá um empurrãozinho, o charme, né? Ou jogada de cabelo, a olhadinha. Isso aí, de repente, pode ser legal aí para ampliar as oportunidades, né? De repente, o rapaz consegue criar coragem de vir falar. Sim. Nesse sentido, eu acho que os homens, principalmente quando separa, assim, já depois dos 40, acho que os homens estão em vantagem com relação às mulheres. Porque, olha só, separa, geralmente, os amigos que eram os mesmos, agora não são mais, né? Então, os amigos sempre ficam receosos, né? Mas aí eu vou me relacionar com ela ou com ele, então acaba se afastando. Os amigos se afastam. Aí os familiares, se a mulher tem a família dela que apoia, ótimo, né? Se ela convivia muito com a família do marido, ela já está sozinha. Então eu vejo mulheres muito sozinhas. E a mulher tem a coisa também do estereótipo de como é que eu vou sair sozinha caçando? Homem não, né? Homem bota uma roupa e vai. Né? Se tiver no desespero, ele sai sozinho e vai pra guerra, né? Sim. A mulher não, a mulher se sente muito constrangida com isso. Né? Não é nem muito bem visto uma mulher que está à noite na balada sozinha. É uma coisa meio esquisita, né? Então, eu acho que as mulheres, nesse sentido... A mulher, às vezes, se dedica também muito ao relacionamento, acaba deixando as amigas de lado. Então, é por isso que eu digo, nós temos que ser seres humanos independentes. A gente pode ter um relacionamento, mas a gente tem que ter independente, assim. É o que eu digo, assim, não que isso aconteça, mas eu tenho certeza que hoje, se eu me separasse da minha esposa, eu continuaria sendo feliz e ela também continuaria sendo feliz porque somos duas pessoas bem resolvidas, assim, sabe? Temos os nossos laços familiares, cada um. Temos o nosso ciclo de amizade também. Então, é aquilo. A pessoa tem que ser feliz com ela mesma para a outra pessoa somar, né? A outra pessoa não vai compensar o que você não tem. Ela vai somar. E esse é o cenário ideal. E para manter a relação, você também ajuda? Ajudo. Eu já dei algumas entrevistas na TV com algumas dicas para você evitar brigas em relacionamento, para você melhorar a qualidade de vida do casal e por aí vai. Tem algumas dicas bem boas, assim. Eu não vou lembrar das 10 agora, mas, por exemplo... 3, tá bom. Umas que a gente segue no nosso relacionamento, por exemplo, eu e minha esposa. É terminantemente proibido gritar ou xingar. Não existe a gente se xingar, às vezes até por brincadeira, de vez em quando sai, mas a gente não fala jamais sério, xingando, brigando. Não existe xingamento no nosso relacionamento, é proibido. Isso é uma regra. Mas eu tô nervoso, não importa. As regras são para serem cumpridas. Essa é a primeira regra. Principalmente quando estiverem nervosos, Principalmente né? quando estiverem nervoso. Por exemplo, quando houve uma discussão, houve uma briga, e um não quer conversar, o outro tem que respeitar. Então, assim, a gente não vai conversar se os dois não estiverem dispostos a conversar. Nem que seja
depois de algumas horas e por aí vai. Tem outra regra também. Não podemos dormir brigados. Se a gente brigar num dia, a gente tem que resolver no mesmo dia e dormir juntos. E, enfim. E tem algumas outras regras, assim, que a gente segue, né? Daí tem a questão do respeito, da cumplicidade, por aí vai. De um ajudar o outro, de um apoiar o outro. Mas tem algumas regrinhas, assim, que ajudam bastante, assim, a prevenir alguns problemas. Muito bom, muito bom. Quanto tempo vocês estão casados? Bom, a gente tá casado há... Vai fazer 3 anos, né? Ah, que legal! Vai fazer 3 anos, mas... Dois? É porque assim, a gente tá junto há 13, 12. Ah, bastante. Vai fazer 12. A gente ia casar na pandemia e não deu, daí a gente casou depois, né? Claro, então ele já casou antes. Já casei antes. Né, mas a gente oficialmente casou há 2 anos atrás. Sabe que... Mas a gente já mora junto há mais de 8 anos, eu acho. Muito bom. Eu tava aqui te ouvindo falar, eu vou fazer 17 anos de casado. E eu acho, assim, trabalhando com relacionamentos e tendo uma experiência de 17 anos de casamento, eu acho que as relações, elas são difíceis, elas são laboriosas. Dá trabalho você Sim. construir um relacionamento, não é fácil. Mas, por outro lado, né, ontem eu estava jantando aqui perto, ontem até encontrei eles aqui. A gente estava com a equipe comendo aqui, e aí eu parei no caixa para pagar a pizza que eu ia pedir. E aí o meu marido, que a gente tinha trabalhado o dia inteiro juntos, ele passou, assim, e quando ele passou, ele chegou aqui em mim e deu um cheiro, assim, no meu pescoço e me deu um abraço. Ai, era no final do dia, sabe? Foi tão bom, eu me senti tão amada, assim, eu me conectei, eu tava de costas, assim, mas naquele momento eu me senti tão amada por ele, assim, foi tão bom aquele carinho, aquele cheirinho que ele me deu aqui. Uhum. E aí eu pensei, falando com você agora, é muito difícil, mas por outro lado, é tão simples. É. Porque se ele soubesse o quanto eu fico pensando, eu tô 17 anos com ele, e só aquela passagem dele aqui, eu me apaixonei mais uma vez por ele. Se ele né, eu falei isso para ele antes de dormir. Mas, e é tão simples. Sim, simples. O que custa você chegar e fazer um carinho na pessoa que você ama quando ela não tá esperando isso de você? Eu falo muito sobre essa questão de que você não precisa comprar um anel caro, comprar uma viagem. Às vezes, se você está passando na padaria e você compra ali o pãozinho que ela gosta, o docinho que ela gosta, nossa, se você fizer pequenos atos todos os dias, isso faz muita diferença. Isso. Uma coisa que eu vejo que as pessoas erram muito nos relacionamentos. Você conhece as linguagens do amor do Gary Chapman, né? Então muitas pessoas desconhecem isso. E aí a pessoa não tem a mesma linguagem do amor, é porque não ama. Eu falo que eu amo a minha esposa, mas ela não fala de volta. Às vezes, cara, aquilo ali é como você falou, vem da infância, ela não recebia isso dos pais e ela não tem coragem de falar. Sim. Mas ela ama do jeito dela, ela ama com cuidado, com atos de serviço, com presentes, com outras coisas. Então as linguagens do amor são diferentes, então você entender isso, nossa, muda completamente o jogo, assim. Sim, e uma outra coisa é que as pessoas não têm essa continuidade, né? Então é aquela coisa de que a gente tá na era do eu mereço ser feliz. Então, eu quero estar com alguém para ser feliz. Se vai dar trabalho, eu nem quero, saio fora. Né? É coisa da DR, não suporto DR, não... O que é impossível, o que é inviável, não existe só momentos felizes numa relação. Aliás, equivocadamente, as pessoas acreditam que são os momentos felizes que vão criar um vínculo e vão criar uma relação profunda entre duas pessoas. Muito pelo contrário. São os perrengues que a gente passa junto, que fazem com que o vínculo, então, fique cada vez mais profundo, cada vez mais pertinente. São os momentos difíceis. É nessa hora que você talvez esteja no pior momento da tua vida e a tua mulher está do teu lado. Ou no momento onde ela talvez esteja passando uma depressão profunda e você está ali. Mesmo sem saber o que fazer, mas ela sabe que ela pode contar. Então, diferente de momentos bons, festa, balada, é muito bom você ter alguém para curtir a vida. Mas não é isso que constrói uma relação. Que constrói uma relação com vínculos profundos é o outro. Eu tenho a certeza de que o outro está ali, não importa o que aconteça. É quando eu posso me tornar um continente afetivo para o outro, né? Então, não é só aqui o meu mundo externo que eu compartilho, mas eu posso chegar e dizer como eu estou me sentindo e eu não vou ser julgada ou criticada ou desvalorizada ou menosprezada. Muito pelo contrário, eu vou ser acolhida, compreendida na maneira que é possível para o outro. Sim. Né?
Eu acho que quando se trata de relações amorosas, sabe aquela coisa que diz assim, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado? Eu falo que não, você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. É. Como é que o outro, o que que é importante para ele? Aham. Né? Talvez não seja eu falar, eu te amo. Não, eu não quero que você fale, eu quero que você mostre com um carinho, com uma Sim. Então, como é que esse outro gostaria de ser tratado? Como é que esse outro se sente amado, né? Como eu falei, eu me senti profundamente amada. Ele não faz a menor ideia, mas eu me senti naquele momento. Por quê? Porque esse é o jeito que eu, Lisandra, constituí o amor, né? Sim. Então, você conhecer o outro, não só o mundo externo que está aqui, né? Mas o que tem lá no mundo interno? O que você acha que o outro está vivendo ou pensando, mas você sequer perguntou. Você só está deduzindo, né? Então, talvez as pessoas que queiram só coisas boas numa relação não encontrem, né? Não se vinculem, não se conectem, justamente porque o que conecta é isso. É aquela coisa, né? Quando você passa por um obstáculo muito difícil, você pensa, pô, a gente superou aquilo ali, sabe? Não, nada que vem adiante vai derrubar a gente. Até fala assim, pô, eu contei pra você aqui que eu tenho um relacionamento incrível com a minha esposa, mas houve um momento que a gente quase se separou. E por quê? Foi um momento que eu tava com inseguranças financeiras e foi na parte ali de transição, de parar de trabalhar convencionalmente e começar a monetizar o meu negócio online. Então eu estava precisando de um apoio, eu estava precisando de um incentivo e a gente não estava se encaixando nesse detalhe. Só que por que a gente quase se separou? Porque nesse momento ela também estava precisando do meu apoio emocional, porque ela estava passando por problemas familiares difíceis. Então eu precisava do apoio dela e eu não tive. E ela precisava do meu apoio e eu não tive, e eu não dei. Então foi o único momento onde nós dois estávamos com problemas juntos. E a gente não soube enxergar isso. Só quando a gente trouxe a comunicação, né, do que cada um está passando para o outro, que a gente conseguiu entender o lado do outro. E a gente viu que não era problema entre a gente. Eram problemas que a gente estava vivendo e que a gente não estava conseguindo lidar, entendeu? E daí deu tudo certo. Que bom. Que bom. Rafa, que prazer conversar com você. Ainda bem que você está aqui na mesma cidade que eu, né? Que a gente pode fazer outros podcasts. Pode fazer outros, com certeza. Muito bom. Quem sabe o outro a gente faz sobre casais. Você traz legal, a Paula e eu trago o Bruno. Vamos trazer. Vai ser muito legal. Né? Muito obrigada pela tua participação agradeço, aqui. Obrigado, pessoal aí que acompanhou. Fala um pouquinho da tua rede social para as pessoas que se interessaram e gostaram desse papo poderem acompanhar teu trabalho. Bom, o nome é meio ridículo, assim, mas... Não, é curioso. É curioso. Nerd Sedutor gera curiosidade. Mas é Nerd Sedutor na maioria das redes sociais. Algumas delas é Nerd Sedutor Oficial, né? Então hoje o meu trabalho mais de análise voltado para homens é no YouTube, né? No Instagram eu falo mais sobre relacionamentos, falo mais sobre conquista masculina também, comportamento masculino, perfil nas redes sociais, mas... mulherada que for esperta vai conseguir tirar uma dica ou outra, né? Porque eu também ensino muito sobre relacionamento, sobre como lidar, então é bacana. Aí eu tenho o TikTok, né, também, tudo onde sai mais ou menos, geralmente os cortes de podcast, alguns vídeos que eu gravo naquele formato. E em breve aí eu vou estar lançando também outro canal que vai ser sobre análise de livros, né? Eu já li muitos livros, aí eu vou trazer as melhores partes desses livros, então acredito que vai ser um conteúdo que também vai interessar as mulheres. Porque... YouTube ou podcast? YouTube. Que legal! E aí vai ser uma análise de livros, onde eu vou trazer as melhores sacadas de cada um dos livros que eu já li. Por exemplo, já está na lista As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Tem alguns outros que eu já li também, que são bem interessantes. Que legal. E trazer essa visão, assim, mais da literatura, eu acho bem válido. Assim, né? São livros que me ajudaram, então com certeza vai ajudar as outras pessoas também. Muito bom. Você gosta de ler? Eu gosto. Legal. Agora, pra gente finalizar, a última dica. Tá. Para essas mulheres aí, as minhas mulheres. Tá. Se você pudesse dizer. Essas que talvez foram bastante machucadas nos seus relacionamentos e hoje estão completamente descrentes dos relacionamentos, dos homens. O que você diria para essas mulheres? Bom, eu acho que... Eu sou muito daquele conceito de que a gente é formado daquilo que a gente... passou na nossa vida, né? Nosso hoje é um reflexo de tudo que passou na nossa vida e, queira ou não, a gente não pôde controlar, né? Mas a gente pode aprender a partir disso, né? Então, o que eu diria hoje
busquem conhecimento, né? Busquem aprender sobre isso e fazer o melhor que você pode. Não fica com medo de ficar sendo... eu vou ser feita de trouxa. Eu vou ser usada. Eu falo isso para os homens também. Entrega o seu melhor. Quando chegar o momento e quando for a pessoa certa, ela vai saber reconhecer isso e talvez haja conexão. Não fica com medo de se relacionar de novo, né? Seja verdadeira com relação às suas expectativas, porque eu acho que o problema que pode acontecer e acontece muito no início dos relacionamentos é que as pessoas vestem máscaras, né? O homem quer ser o bonzão, não mostra vulnerabilidade, a mulher quer ser a empoderada e por aí vai. Não que essas coisas sejam erradas, mas às vezes se você não é aquilo, você já tá começando aquele relacionamento numa mentira, né? Uhum. Então eu vejo que as pessoas, quanto mais verdadeiras com relação a quem são, as suas expectativas com relação àquilo, mais fácil de você alinhar as expectativas e não se frustrar lá na frente. Muito bom. Ser você, né? Ser genuína, ser autêntica. Agora, você falou uma coisa antes que eu acho muito válida também para essas mulheres, que é tenha uma vida, né? Isso. Porque às vezes eu pergunto, ou me pergunto, mas será que essa mulher, ela se atrairia por ela mesma? Ela se acharia uma mulher interessante? Uhum. É claro que uma mulher que é negativa, que acha que nenhum homem presta, que os relacionamentos estão todos fadados ao insucesso, que tudo é uma questão de sexo, uso, manipulação, talvez ela realmente não atraia, né? Porque quem é que vai se atrair por algo que é tão negativo, entende? Então, às vezes, eu me pergunto, será que... Bom, se eu ficasse separada hoje, me acharia uma mulher atraente? Eu me pergunto isso. Porque, às vezes, a gente quer que as pessoas vejam valor na gente, mas... E a gente, com a gente mesmo? Como que tá esse relacionamento? Né? Talvez também olhar para isso com bastante cuidado, né? Que tipo de pessoa eu me tornei depois dessa separação? Quanto mais amarga também a gente se torna com a vida... A gente começa também a ver... às vezes a gente encontra só os problemas... Como é que eu posso falar isso? Na verdade, assim... Trazendo aquela parte que a gente estava falando dos homens, né? Pô, os homens que acham que todas as mulheres são interesseiras... É uma defesa, né? Quando ele encontra uma mulher, ele vai escanear aquela mulher e buscar sinais de que ela é interesseira. Opa, aqui achei, eu sabia. E aí você acaba procurando pelo em ovo e muitas vezes você... Na verdade, é a interpretação que está errada. Sim. E aí... como dizer que todos os homens só querem sexo. É claro, mas é uma verdade. Né? O homem que não quer sexo talvez esteja assexuado e talvez esse precise se tratar. Né? Porque a natureza do homem e da mulher é ter sexo, ter uma vida sexual ativa para procriar e perpetuar a espécie. Sim. Se esse não quer saber de sexo, não é problema. Mas o problema é isso, né? O contexto e o que a gente faz com isso. Muito obrigada. Valeu. Obrigado também pelo convite. Te espero mais vezes aqui, viu, Rafa? Com certeza. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até o próximo.